Eu vejo gente morta. Com que frequência? O tempo todo. Esse pequeno diálogo já faz você lembrar de um filme muito famoso com Mel Gibson, claramente O Sexto Sentido. Twin Peaks, uma obra de grande relevância, um seriado, inclusive, que tem várias temporadas e foi sinônimo de ficção científica e terror por muitos anos. Agora imagina comigo que essas duas obras beberam de uma fonte específica. Fonte esta que é a grande musa inspiradora. Isso em 1962. Filminho em preto e branco que desgraçou a mente de muitas pessoas. Agora, Dark Side Books bateu na nossa porta e disse: olha, tem um livro aqui que foi baseado nesse roteiro. Bora ler comigo? Claro que eu aceitei, porque eu sou viciado em livro de terror antigo. Sou viciado em historinhas daquelas de terror assim escondidas que poucas pessoas falam. E eu amo o design da Dark Side Books. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho o que é essa obra, tanto em relação à sua qualidade, quanto em relação à sua roupagem belíssima. Então, bem-vindo ao meu canal, mas bora pra vinheta. Curta esse vídeo se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos que gostam desse terror mais saudosista e se inscreva nesse canal, porque julho é mesmo meu aniversário e eu prometo pra vocês que a gente vai ter muito conteúdo bom por aqui. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca. Canal esse que a gente sempre fala sobre livros, filmes e séries de terror e suspense e que eu tenho o máximo do prazer de trazer crítica de livros, que é a minha grande paixão. E para quem conhece a minha grande paixão, sabe que tem inclusive um vídeo aqui no canal dos livros de terror antigo, lá dos anos 70, 80 e 90, que eu tenho guardado com todo carinho aqui na minha estante. E eu gosto tanto desses livros que eu fico triste pelo fato deles ficarem meio que esquecidos na estante. Eis que a Dark Side Books vem com livros esquecidos mais uma vez. E é aí que a minha paixão bate na porta, eu preciso comprar. E livros, inclusive, que nem vieram para o Brasil, como foi o caso do Leiloeiro, da Joan Sanson, como foi o caso também de Invocação da Bruxa. E agora, esse livro que eu vou falar veio em um grupo de outros 3 livros que não tinham vindo para o Brasil. Falam muito sobre terror dos anos 80 e especificamente esse dos anos 60. Esse livro aqui é O Parque Macabro. Crítica única que eu vou fazer dessa obra é a tipografia, a fonte utilizada aqui nessa capa, que deixou bem confuso o que está escrito. De resto, é uma obra-prima esse design. Aqui é uma espécie de case. Olha que bonito que ele veio. E essa casezinha aqui é para simular a ideia de um VHS. E olha que tem até esse detalhe que eu não mostrei no meu unboxing, porque eu não tinha visto. Aqui tudo é essa ficha catalográfica que tinha nas próprias fitas VHS, né? Muito legal mesmo. A VHS, Hi-Fi. Eram símbolos que eu nem sei o que significavam, porque eu via quando eu era criança e adolescente. Há muito tempo atrás. Mas aqui tá esse detalhe da obra. Essa casezinha, a gente retira assim. Olha que bonito que ela fica. E aí a gente vem com o livro, que é esse livro aqui. A tipografia que eu falei para vocês, a fonte utilizada é essa aqui, que eu achei problemática, mas caso você veja meu vídeo, você vai saber de que livro nós estamos falando, porque é o livro com o carrinho afundando na água aqui atrás. Esse livro tem vários detalhes internos que eu vou mostrando enquanto eu falo sobre a obra em questão. Essa obra é uma roteirização, ou seja, aconteceu o filme, o diretor do filme, o roteirista do filme, ele pediu para que alguém escrevesse tudo o que havia acontecido no formato de um livro. Isso é uma roteirização. E aqui nessa roteirização é de um filme de 1962 chamado Carnival of Souls, ou Carnaval das Almas. E esse livro chama muita atenção por ser uma obra independente. Obra essa do diretor John Clifford e Henry Harvey. Aqui, ó, tá escrito aqui o nome deles. E ela chamou tanta atenção do público que na época ficou meio esquecida, mas que depois se tornou um cult, um clássico, por abordar temas que são bem complexos, que eu não vou dar spoiler para não acabar com a experiência de vocês. Mas aqui nesse livrinho curtinho, a gente acompanha a personagem da Mary, que acabou de perder os seus pais em um acidente e que está ali naquele processo de luto, muito traumatizada, obviamente, com toda essa questão, ali sozinha no seu apartamento, até que as suas amigas batem na porta e convidam ela para passear de carro.
E ela meio que fica relutante, fala não vou, não vou, acho que não é uma boa ideia, só que acaba indo. E essas amigas são aquelas tipos de amiga meio vida louca, que aí do nada, no meio de um drive-thru, acabam entrando numa espécie de competição com o cara que estava lá para fazer um racha. E esse racha termina muito mal porque o carro dessas garotas acaba afundando na água. E aí, galera, a gente vai acompanhar mais uma vez a Mary como última sobrevivente de um grande evento traumatizante. Ela é a única a sair com vida da água. E aí ela decide ir embora. Na verdade, ela já estava meio que indo embora depois do falecimento dos seus pais. Só que depois de tudo o que aconteceu, ela acaba meio que adiantando essa viagem para tocar como organista de uma igreja de uma cidade grande. E não é que ela seja religiosa. Ao contrário, ela não é nem um pouco religiosa, mas ela sabe que toca órgão muito bem. Beleza. Eis que ao caminho desse lugar, ela acaba encontrando um caroneiro na beira da estrada, que ela decide parar para pegar esse cara, mesmo sabendo que é arriscado, e ela vai ali parar para pegar ele para meio que acordar, porque ela está quase dormindo, são 17 horas de viagem, é uma viagem que ela está meio que com medo de dormir no caminho e acabar passando mais um acidente. Eis que ao se aproximar desse cara, ela percebe que ele tem um sorriso estático no rosto, tipo aquele sorriso do filme Sorria, e ela fica meio amedrontada porque ele tem uma aparência meio pálida e ele fica olhando para ela com um olho muito fixo. E ela chega a dar um grito de susto, pega o carro dela e vai embora. E aí esta pessoa, esta figura, ela vai aparecer outras vezes para Mary. E nem sempre em vezes que ela pensa como real. Então às vezes aparece o carinha ali flutuando do lado de fora da sua janela do segundo andar. Então ela começa a pensar de modo muito paranoico que talvez ela esteja louca. Unido a isto, essa garota começa a ter uma fixação por um lugar abandonado que ela passou ali com o carro enquanto estava chegando nessa grande cidade. Lugar este que antigamente era um parque, de que ela sente meio que uma fixação, um magnetismo, algo que a chama para aquele lugar. E é ao investigar o que é esse lugar e a sua própria paranoia que a gente vai ver a nossa personagem se perder cada vez mais e o terror, por sua vez, também aumentar cada vez mais, com um final que com toda certeza foi muito surpreendente para a época. Só vou dizer para vocês que enquanto eu li esse livro, eu finalizei ele de madrugada, mas eu li geralmente ali no horário da noite, algumas cenas que foram transpostas aqui me deram calafrio. E eu não sou um cara que é fraco para o horror. Vocês sabem que eu leio muito livros de terror, assisto muito filmes de terror, que é o próprio ímpeto do canal e também dos meus gostos pessoais. Só que aqui, algumas coisinhas, pelo modo como foram escritas, acabaram me assustando. Inclusive, uma das imagens que eu não mostrei pra vocês, mas que eu vou deixar vocês terem essa surpresa, assim como eu, é uma imagem dessa figura, desse cara que aparece pra ela diversas vezes. Eu estava lendo ali de madrugada, olhei pra aquela figura, continuei lendo a história, e parece que aquela imagem ficou fixada na minha mente. Então, é um livro muito bom. Não é à toa que o filme é um clássico. Que a gente não tem nada original desse autor que é o Andy Rauch. É uma obra ali que foi pego o roteiro. Mas foi um livro muito bem escrito, porque mesmo uma roteirização não é qualquer um que pega um roteiro e transforma em livro. Que são linguagens diferentes, mídias diferentes e públicos diferentes também. E aqui o Andy ele conseguiu. Então se você está em dúvida sobre ler ou não, ou sobre comprar qualquer livro, na verdade, desse novo Dark Rewind, que é esse selo novo da Dark Side Books, compra, porque vale a pena. É belo, as histórias até então estão sendo muito legais, estou muito ansioso por ler Maníaco, que é um filme que eu gosto bastante. Filme esse que eu vi, né? Esse aqui, por mais que eu tenha falado sobre ele, eu acabei não vendo ele ainda, mas vou ver, com toda certeza. E tem outras obras, Basket Case, que eu também estava muito curioso, que é uma obra, inclusive, um pouquinho maior. Tem A Hora do Espanto também, que eu falei A Hora do Pesadelo ali no vídeo. Dark Rewind, então, é uma nova proposta da Dark Side Books de trazer livros que foram roteirizados. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre livros que não foram trazidos ao Brasil, que tem ou o filme que se tornou um livro de terror muito importante, ou um livro de terror muito importante que acabou sendo adaptado ali para cinemas, ou até mesmo direto para VHS. E nesse vídeo ali, tem alguns livros que podem chegar nesse selo do Dark Rewind. Então estou muito curioso, espero mesmo que seja um selo da Dark Side Books e não só esses 4 lançamentos. E eu vi que um desses autores que foram selecionados para essa primeira suposta temporada é um autor que já fez
outras roteirizações de filmes de terror muito legais, inclusive Dia dos Namorados Macabro e um filme de terror de Natal que é bem famosinho, que eu não vou lembrar o nome agora. Então, eu estou com altas expectativas, porque seria belíssimo ter uma coleção dessa aqui na minha estante. Então chega de propagandear a Dark Side Books. Prometo que não vai ter só crítica da editora esse mês de julho, vai ter muito mais e vai ter algumas críticas diferentes por aí que eu também estou preparando. Então, esta foi minha crítica desse livrinho aqui. Se você viu os lançamentos que eu comprei, comenta o que você quer que eu leia agora, ou se você quer que eu leia livros antigos, também comenta, que com toda certeza eu vou lançar em prioridade o que vocês estão me pedindo. Então, até o próximo vídeo. Já estou muito ansioso para a nossa próxima conversa.